Olá, meus amores. Então, como prometido hoje pela manhã, eu estou aqui gravando a nossa aula de português de hoje, porque nós não conseguimos dar sequência à nossa videoaula pelo Zoom. Tivemos um problema com a conexão e não conseguimos concluir a nossa aula. Então, eu estou gravando a videoaula do conteúdo Locução Verbal, que está no nosso livro de português, nas páginas 71 e 72. Mas você não vai ver o livro agora não, você vai prestar atenção aqui na minha explicação primeiro e depois a gente faz o livro, ok? Bem, o que é locução verbal? Locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que têm a mesma ideia de um verbo só. Aqui no nosso livro, nós vamos ver somente a combinação de dois verbos. Então, eu vou explicar para você exatamente com dois verbos, ok? Então, locução verbal. Eu tenho dois verbos e se eu pegar esses dois verbos, eu consigo trocá-los por um único verbo que tem o mesmo sentido. Calma aí, você vai entender. Como que é feita essa combinação da locução verbal? Ela é feita por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo auxiliar, ele vai ser apresentado para você no nosso livro como verbo ir. E ele vai ser mostrado nessas duas formas aqui, olha. Vai e vou. Vai e vou são formas do verbo ir. E eles são considerados verbos auxiliares. E por que auxiliares? Primeiro, porque eles vão acompanhar um verbo principal que vai ser colocado aqui ao lado deles. E segundo, se eles são auxiliares, eles vão ajudar o verbo principal de alguma forma, porque auxiliar significa ajudar. E como é que eles vão ajudar o verbo principal? Eles vão ajudar o verbo principal indicando o tempo da locução verbal. São eles que vão dizer se a locução verbal está no presente, no passado ou no futuro. Então, eles são chamados de verbos auxiliares porque são eles que vão indicar o tempo da locução verbal, presente, passado ou futuro. E eu, então, vou começar a explicar para você por essa forma aqui, ó, vai. Então, vai é um verbo auxiliar e ele está indicando um tempo. Que tempo é esse? Quando eu digo vai, primeira coisa que eu tenho que pensar, quem é que vai? Ele vai ou ela vai. E se ele vai, está no presente, no passado ou no futuro? Lógico que no futuro, porque ele ainda vai, ele ainda não foi. Ele ainda vai, futuro. Por isso ele é auxiliar, porque ele vai indicar o tempo. E esse verbo auxiliar, ele vai ser combinado com um verbo principal. Então, eu vou botar aqui para você, olha, um exemplo de um verbo principal. Então, agora eu tenho aqui, ó, essa combinação. Vai jogar. Essa combinação é uma locução verbal, porque eu tenho mais de um verbo formado por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar está indicando o tempo, se ainda vai, é futuro. Agora, quando eu junto essa locução verbal, auxiliar, mais principal, eu posso trocar essa locução verbal por um único verbo que tenha o mesmo sentido. Quando eu digo que ele ou ela vai jogar, significa que ele jogará ou que ela jogará. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Olha, locução verbal, o verbo auxiliar está no futuro, ele ainda vai jogar. Eu troquei essa locução verbal por um único verbo e o sentido não mudou, porque se ele vai jogar, significa que ele jogará. Entenderam?
Eu vou trocar aqui, ó, eu vou tirar esse verbo principal e vou colocar outro verbo principal aqui. Notem que o auxiliar continua o mesmo, eu não troquei o auxiliar. O auxiliar continua sendo vai. E ele está no futuro, porque ainda vai. Então, agora eu tenho aqui essa locução verbal. Vai comer. Quem é que vai comer? Ele vai comer ou ela vai comer. Eu quero trocar essa locução verbal por um único verbo e o sentido não pode mudar. Então, se eu digo que ele vai comer, eu posso dizer também que ele comerá. E o sentido não muda. Ele vai comer, ele comerá. Ou ela vai comer, ela comerá. Locução verbal, porque tem mais de um verbo. E aqui uma única forma verbal com o mesmo sentido. Entendido? Ó, mais uma troca para você entender, ó. Vou tirar esse verbo principal e vou colocar esse aqui, ó. O auxiliar continuou o mesmo. Vai sair. O auxiliar é o mesmo, então ele continua no futuro, ele ainda vai. Se eu digo que ele vai sair, eu quero trocar essa locução verbal por um único verbo. Então, ele vai sair significa que ele sairá. Ou ela vai sair é o mesmo que ela sairá. Locução verbal, mais de um verbo. E aqui um único verbo com o mesmo sentido. A locução verbal, formada por um verbo auxiliar, que é aquele que indica o tempo, mais o verbo principal. Agora eu não vou trocar mais o verbo principal. Agora eu vou trocar o auxiliar. Então eu vou tirar a forma vai e vou colocar a forma vou, que também é uma forma do verbo ir. Só que aqui não é ele que vai, nem ela que vai. Aqui sou eu que vou. Ok? Então, se eu digo que eu vou sair, eu posso trocar essa locução verbal sem mudar o sentido dela por essa forma aqui. Perdão, por essa forma aqui, olha. Eu vou sair significa que eu sairei. Perceberam? Eu sairei, eu vou sair. Locução verbal, verbo. Futuro, futuro. Ok? Vou trocar aqui agora, ó. Eu vou tirar o verbo principal e vou colocar outro principal aqui. Ó. Agora vou comer. Eu vou comer. Eu quero trocar essa locução por um único verbo, sem mudar o sentido. Então, se eu digo que eu vou comer, eu posso dizer que eu comerei. Estão percebendo que o sentido é o mesmo? Vou está no futuro, então comerei também tem que estar no futuro. Vou trocar aqui agora esse verbo principal por esse aqui, ó. E agora eu estou dizendo que eu vou jogar. Se eu vou jogar no futuro, porque eu ainda vou, é o mesmo se eu dissesse que eu jogarei. Vou jogar, locução verbal. Jogarei, verbo com o mesmo sentido. Acho que você entendeu, né? Eu espero que sim. Se não entendeu, a gente vai fazendo as atividades para continuar entendendo. Então, locução verbal é a combinação de mais de um verbo, onde um é auxiliar e o outro é principal. O auxiliar, ele é aquele que indica o tempo, se é presente, se é passado ou se é futuro. E ele vai fazer a locução verbal juntando com o verbo principal. Vamos à nossa atividade para você me mostrar se você entendeu realmente? Então vem comigo, ó. Abre seu livro agora, lá na página 71.
E acompanha para mim essa frase que está aí no número 1. Está dizendo assim, olha. O que você vai ser quando crescer? Vai ser. Vai, verbo auxiliar, ser, verbo principal. Se ele está me dizendo que vai ser, é algo que ainda não aconteceu, porque ainda vai. Então, o verbo auxiliar aqui está me indicando que a locução verbal está no tempo futuro, porque ainda vai ser. Então, na letra A está perguntando assim: as formas verbais em destaque, vai ser, poderiam ser substituídas por qual das formas verbais abaixo sem mudar o sentido? Se eu quisesse trocar o vai ser por um único verbo, eu diria seria. Vai ser é seria? Não, né? Porque seria está no passado. Eu digo tinha sido? Ou eu digo será? Se vai ser, significa que ainda será, porque ainda não foi, não aconteceu, é futuro. Entendido? Letra B. O sentido principal que as formas vai ser expressam é o sentido de ir ou ser. Quando eu digo que algo vai ser, o sentido é ir ou é ser? Pensa aí direitinho. Vai ser. Ele vai. É o verbo. Tenho certeza que você sabe. Letra C. Em vai ser, qual das formas verbais indica o tempo da ação? Que tempo é indicado? Quando eu digo que vai ser, você já sabe que se ele ainda vai, o tempo é... E ele quer saber, além do tempo, qual é a forma verbal indicada. Quem é que me indica o tempo? É o verbo auxiliar, vai, ou é o verbo principal, ser? Quem é que me indica o tempo? Lembra da nossa explicação aí? Eu descubro o tempo pelo verbo auxiliar ou pelo verbo principal? É o vai ou é o ser que me indica o tempo? E que tempo é esse? Presente, passado ou futuro? Então, aqui tem um quadrinho explicando o que é locução verbal, a combinação de dois ou mais verbos com uma ideia só, com a função, o sentido de um único verbo, e ele é formado por um verbo principal mais um verbo auxiliar. Auxiliar primeiro, depois do lado principal, ok? Na página 72, tem mais atividades. E eu gostaria que você me acompanhasse na explicação delas aqui, olha. Eu tenho 4 capas de livros aqui. Eu tenho assim, ó. Quem vai salvar a vida? Essa aqui, ó. Vou ganhar um irmãozinho. Essa aqui, ó. Quem vai ficar com o pêssego? Vai ficar com o pêssego. E essa aqui, tudo vai dar certo. Vocês estão percebendo que nos 4 livros eu tenho locuções verbais. O que você vai fazer? Letra A. Você vai circular as locuções verbais de cada capa do livro, ok? Letra B. Qual é o verbo auxiliar de cada locução verbal? Em cada livro desse, quem é o verbo auxiliar? Nós só aprendemos 2 formas do verbo auxiliar, lembra? 2 formas do verbo auxiliar. Ó. Então escreve aí para mim, quem são as formas do verbo auxiliar que aparecem na capa dos livros? Letra C. Qual é o verbo principal de cada locução verbal? Agora ele quer saber qual é o verbo principal de cada capa. Entendido? Na número 2, você vai fazer igual a gente fez aqui no exemplo. Você vai trocar a locução verbal por um único verbo sem mudar o sentido da frase. Então, olha o exemplo. Quem vai salvar a vida? Ele tirou o vai salvar
e substituiu pela forma salvará. Não mudou o sentido. Se vai salvar, salvará. Agora é você. Vou ganhar. Vou, eu vou. Se eu vou ganhar, é o mesmo que se eu dissesse que eu... Letra B. Quem vai ficar com o pêssego? Se vai ficar, é o mesmo que... Letra C. Tudo vai dar certo. Se vai dar, qual é a forma que eu posso usar para substituir essa locução sem mudar o sentido dela? Ó, eu espero que você tenha aprendido. Se tiver ficado qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui, me chama que Tia Verônica tira a dúvida, tá bom? Ó, um beijo, eu te espero sexta-feira na nossa próxima aula, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Sexta-feira é outra videoaula pelo Zoom, tá? É uma videochamada e nós vamos usar o Zoom novamente. Quem não conseguiu entrar hoje, entra sexta-feira que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir se comunicar perfeitamente na sexta, se Deus quiser, tá bom? Amo vocês, até a próxima aula.